muito boa tarde. Cabe-me o privilégio de dar as boas-vindas a todos. Agradeço por partilharem connosco este evento no âmbito das comemorações do 143º aniversário da Clínica de São Cristóvão. Vou passar a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Cassiano Calvão. Ilustres convidados, boa tarde. Agradeço a vossa amável presença neste evento no âmbito das comemorações do 143º aniversário da CSC ASMECL. Um cumprimento particular ao Dr. João Soares, ao Dr. Carlos Beato, ao Dr. Francisco Jorge, ao Professor José Manuel Canavarro, ao Dr. António Rodrigues, ao Dr. Miguel Coelho, à Dra. Ana Isabel Valente e ao Dr. Gabriel Osório Barros. A CSC ASMECL identifica-se com a especificidade dos princípios e valores mutualistas fundamentais da afirmação de cidadania no espaço da economia social e na sociedade portuguesa. Temos alcançado os objetivos estratégicos definidos através do trabalho desenvolvido, assente em critérios de gestão de rigor, na prossecução da defesa dos interesses da instituição, do reconhecimento do seu prestígio e elevada notoriedade. Materializado pelos profissionais que trabalham diariamente na Clínica de São Cristóvão, médicos, enfermeiros, técnicos administrativos e auxiliares, que constituem o suporte funcional dos serviços. Desempenham relevância neste projeto, merecem o nosso reconhecimento pela aplicação das suas competências, talento, dedicação e empenho. Uma referência importante aos nossos parceiros estratégicos, entidades protocolares, entidades oficiais, prestadores de serviços e fornecedores. Continuamos a contar convosco. Um agradecimento particular ao Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social pelo apoio inestimável. Decorrem também as comemorações dos 175 anos da vida do Montepio, Associação Mutualista. Os meus parabéns. Desejo sucesso ao Presidente António Tomás Correia, ao Dr. Carlos Beato, aos quadros do Montepio e a todos os colaboradores do Montepio. Este ano, a Autoridade Nacional de Proteção Civil aprovou o projeto de segurança contra riscos de incêndio e as medidas de autoproteção das nossas instalações. Tratou-se de um investimento fundamental para o futuro da CSC ASMECL. Esta semana recebi uma excelente notícia. Os setores da residência medicalizada, cuidados continuados, farmácia, aprovisionamento, serviços administrativos, gabinete de associados e os serviços técnicos, nutrição, dietética e lavandaria vão ser certificados pela norma ISO 9001-2008. Foi, de facto, a melhor excelente notícia que eu recebi este ano. Superámos as dificuldades com sucesso e estamos a programar a extensão da acreditação aos setores de raio-x e do gabinete de comunicação. E ainda a candidatura à norma ISO 26000 da responsabilidade social. Mantemos o nosso compromisso de desenvolver esforços de crescimento sustentável, autonomia financeira, coerência ética, responsabilidade social, confiança e qualidade, dando resposta ao setor da economia social, em particular nas áreas de cuidados de saúde. Eu vou-vos convidar agora para ver um pequeno filme que mostra o nosso caminho. Obrigado pela atenção. Foi por este caminho que chegamos aqui. Desde a sua fundação, a 12 de abril de 1872, que a Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de Lisboa tem proporcionado assistência e cuidados de saúde a centenas de milhares de associados e aos seus familiares, assim como a utentes beneficiários e de entidades protocoladas. Os 294 sócios fundadores da Associação, cientes da importância dos valores mutualistas, começaram de imediato a estruturar a assistência através de subsídios em caso de doença, desemprego
inabilidade, funerais e assistência médica domiciliária. Ao longo dos anos, a associação continuou a crescer e foi em 1908 que surgiu o primeiro dispensário médico-cirúrgico, com consultas médicas, tratamentos e pequenas cirurgias. Neste momento e com esta declaração, eu devo não só dar os parabéns à ASMECL por todo o trabalho realizado, mas afirmar-lhe também a certeza que vão continuar a desenvolver um excelente trabalho no futuro, agradecer-lhe a cooperação que prestam a todo o movimento mutualista, desejar-lhe à ASMECL, à Associação e aos seus associados, uma longa vida ao serviço de um país melhor, ao serviço de uma sociedade melhor, ao serviço das pessoas que são, na verdade, o melhor do mundo e a sua justificação. A nossa missão é desenvolver e consolidar a atividade, no sentido de assegurar com qualidade as crescentes necessidades da população de associados e outros utentes. Entidades protocoladas SNS, ADM, ADSE, SAD-GNR e SAD-PSP. Muitos parabéns à Clínica de São Cristóvão, à ASMEC, pelos seus 143 anos, e eu queria dar estes parabéns na pessoa de todos os seus sócios, na pessoa de todos os seus colaboradores, mas muito especialmente na pessoa do seu presidente, o Cassiano Calvão, que tem vindo a liderar de forma muito enérgica e de forma muito inovadora esta instituição. Parabéns por toda a história que têm, por tudo o que fizeram nos últimos 143 anos, mas acima de tudo, força para o que têm a continuar a fazer, sempre com esta lógica de proteção social, sempre com esta lógica de prestarem um serviço de enorme qualidade. Materializamos os nossos objetivos através da Clínica de São Cristóvão, nas áreas de prestação direta de cuidados de saúde, apoio à terceira idade e residência medicalizada. Assente numa organização devidamente estruturada que integra um conjunto de especialistas e profissionais de referência, a administração da Clínica de São Cristóvão assume o compromisso de melhorar continuamente a eficácia do sistema de gestão da qualidade, fator-chave da cultura da instituição, com equipas qualificadas, motivadas e centradas no utente. É com muito prazer que, em nome da Fundação Inatel, me associo à comemoração de mais um aniversário da Clínica de São Cristóvão. 143 anos é de facto uma idade provecta, mas que demonstra algo que para nós é também muito importante, que é a vitalidade, a capacidade de se atualizar permanentemente, que o movimento mutualista, em que a Clínica de São Cristóvão, a Associação de Socorros Mútuos dos Empregados de Comércio de Lisboa, se integra plenamente e de que é um dos grandes representantes. A Clínica de São Cristóvão é uma infraestrutura moderna, com investimentos efetuados nos últimos 5 anos na requalificação de espaços, proteção do património cultural, em equipamentos tecnológicos, plataforma informática, residência medicalizada e cuidados continuados, meios de diagnóstico e de intervenção médica e cirúrgica, em particular nas áreas de bloco operatório, recobro, esterilização, centro de radiologia, medicina dentária, oftalmologia, gastroenterologia e fisioterapia. Eu tenho muito gosto em associar-me à comemoração que estão fazendo dos 143 anos da Clínica de São Cristóvão. É uma clínica que eu não posso de maneira nenhuma esquecer, porque foi lá que nasceu o meu primeiro filho, o meu filho João. E fui muito bem tratada, as pessoas eram impecáveis nos trabalhos que faziam e eu, portanto, não posso esquecer uma coisa dessas. A Clínica de São Cristóvão e os seus profissionais pautam-se pelos valores fundamentais de inovação, renovação, compromisso, partilha, abrangência, dinamismo, formação, rigor e qualidade, que visem um desempenho de excelência, tendo por base o respeito pela dignidade humana e a responsabilidade social. Entre os pilares mais importantes do mutualismo e da Clínica de São Cristóvão encontram-se o respeito pela dimensão humana, solidariedade, responsabilidade social, visão democrática, modelo estratégico da gestão e da missão organizacional. É este o nosso caminho. Obrigada por nos acompanharem. Continuem connosco.
Sr. Dr. João Soares, foi com muito gosto que eu acompanhei a sua mãe, Doutora Maria de Barroso, na gravação do seu depoimento. Foi uma surpresa para si. Espero que tenha gostado. Passo-lhe a palavra. Obrigada. Muito obrigado, Doutora. Eu, se me permitem, 2 breves palavras, sobretudo na condição de alguém que nasceu neste hospital que hoje se chama Clínica de São Cristóvão. Eu sempre ouvi falar da maternidade dos empregados do comércio, que foi o local onde tive a felicidade e a honra de ter nascido, eu vou dizer há quantos anos, são muitos, se calhar mais do que parece, felizmente, se calhar mais do que parece, há 65, fará 66 anos em agosto. E, portanto, quero agradecer do fundo do coração ao Presidente da Clínica de São Cristóvão, ao Presidente da Associação Mutualista de São Cristóvão, a honra que me dá de me ter convidado para dizer 2 palavrinhas aqui. Sinto-me particularmente feliz, e ser-se feliz é uma coisa que não é tão frequente assim, ser-se genuinamente feliz e poder exprimir-lo à frente de outras pessoas, e obviamente que me sinto também muito orgulhoso e também muito feliz por terem escolhido a minha mãe para dizer umas palavrinhas e para lembrar esse momento penoso para ela, provavelmente muito mais gratificante para mim, embora deva ter começado a minha presença naquilo que era a maternidade dos empregados de comércio e é hoje a Clínica de São Cristóvão, com alguns gritos, mas continuo fiel a essa linha. E, portanto, agradeço do fundo do coração ao Presidente Cassiano Calvão. É uma grande honra estar aqui com um grande autarca que foi e que é também um capitão de Abril, que vai dizer umas palavras, e, portanto, eu não me esqueço nunca daquilo que representa para nós aquilo que vocês fizeram há menos de 65 anos, mas qualquer dia para lá caminhamos também. Estar aqui com um Diretor-Geral de Saúde, que é um velho amigo e velho companheiro de muitas lutas. Ele, podem achar que ele é mais novo que eu, mas ele é exatamente da minha colheita. Ele deve ter nascido, não nasceu aqui, mas deve ter nascido no mesmo ano, 1949, em que eu nasci. Foi um dos últimos anos da primeira metade do século passado. Isto é uma coisa que é já complicado dizer, mas é verdade. Sinto-me feliz por estar aqui com tantos colegas deputados, embora de outras bancadas, mas com quem tenho relações muito cordiais, desde os tempos em que fomos autarcas em Sintra e nos confrontámos civilizadamente com esse grande autarca também, que foi o Presidente Fernando Reboredo Seara, que parece que agora está aqui em Lisboa, a quem também faço uma menção, e sobretudo com um Presidente da Junta que é um camarada e um amigo que tem dedicado os seus últimos anos com um grande empenho ao trabalho da autarquia ao nível de uma junta de freguesia que é hoje maior do que muitas câmaras por esse país fora e a quem também me cumpre com satisfação cumprimentar com uma cordial saudação o meu querido amigo e camarada Miguel Coelho. Esta associação mutualista representa, do meu ponto de vista, algo do que ainda resta de muito importante, como aliás o Montepio, com a qual tem uma ligação forte, representa qualquer coisa de muito importante nos tempos que estamos vivendo. Porque nós, infelizmente, estamos a viver momentos particularmente difíceis, que não têm só que ver com a nossa terra, têm que ver com a Europa e com o mundo, e que todos conhecemos e sentimos tantas vezes na nossa pele, que são tempos em que se instalou, às vezes quase que parece que definitivamente, mas não há definitivos nesta matéria, uma lógica de salve-se quem puder, que não pode ser aquela que tem que reger um país e uma cidade como Lisboa e como Portugal. E, portanto, é bom ver que algumas das associações mutualistas, como é o caso do Montepio e da Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do Comércio, mas há tantas outras, souberam resistir e fazer o seu caminho. Eu lembro, por exemplo, quando era autarca, que ia muitas vezes, fui algumas vezes também à Associação de Diabéticos, começa como a Associação de Diabéticos Pobres, e que é nesse plano também um grande exemplo. E é bom que estas bandeiras, que têm sido erguidas por gente dinâmica, das mais diversas origens políticas, continuem bem altas num tempo de desolação
e às vezes de algum desespero, em que se perderam os valores, em larga medida, os valores de solidariedade que deviam comandar as nossas vidas. Eu acho que nós, apesar de tudo, vamos ser capazes de dar a volta a isto, e isso não tem que ver com o dar a volta politicamente, independentemente do que possa acontecer no plano eleitoral. Eu acho que é importante que nós, do ponto de vista daquilo que é o combate que se trava nos nossos espíritos por aquilo que são os valores, que têm que ser os valores do futuro na nossa terra, que nós atentemos bem nestes exemplos e agarremos a oportunidade de ter à frente do Monte Pio gente como o Carlos Beato, que representa o Espírito de Abril, de ter à frente da Direção-Geral de Saúde gente como o Chico Jorge, o Francisco Jorge, que é um homem que também sabe o que é preciso fazer e que é um homem que já deu provas, de ter à frente da autarquia gente como Miguel Coelho, ou à frente da Clínica de São Cristóvão e da Associação de Socorros Mútuos, dos empregados do comércio de Lisboa, pessoas como Cassiano Calvão. Isto é extremamente importante e, do meu ponto de vista, é preciso aproveitar estas oportunidades para fazer frutificar estes exemplos, porque eles são a prova. Eu acho que houve aqui, se calhar estou-me a alongar demais, quando acharem que eu me estou a alongar, digam se fazem favor, mas ainda não vi nenhum olhar de inquietação. Eu acho que houve aqui uma perda de referências, depois de uma fase de grande entusiasmo, logo a seguir à Revolução Democrática, e com as alterações que se produziram no mundo, e nomeadamente com a queda daquilo que era o Império Soviético no leste da Europa, houve uma ausência. Eu nunca fui partidário, não tenho nada contra quem tenha sido, bem pelo contrário, daqueles sistemas que vigoravam no leste da Europa e na antiga União Soviética. Mas houve uma perda de contraponto e de contrapeso. E uma parte dos valores, com o triunfo daquilo que se considerou na altura, que era o capitalismo, uma parte dos valores que faziam esse contraponto perderam-se, infelizmente. E o triunfo transformou-se numa coisa completamente selvagem. E hoje assistimos, mesmo em alguns países que vinham desse antigo modelo soviético, o exemplo da China é para mim um exemplo particularmente significativo, ao triunfo do pior dos dois sistemas. Quer dizer, continuamos a ter um regime de opressão política e de partido único e temos um capitalismo selvagem absolutamente desbragado, que se transforma numa concorrência desleal para todos os países da Europa Ocidental desenvolvida e até mesmo para alguns países, outros países do mundo desenvolvido, que não têm condições para competir com o trabalho feito em condições de escravidade. E é preciso encontrar em nós a energia, sem nos determos muito naquelas querelas internas que permanentemente nos amofinam e em que importamos muito dos velhos modelos que também vigoraram na nossa terra, quer à extrema-esquerda, quer à extrema-direita, em que há sempre um lado. É muito fácil ver as coisas, quer no mundo, quer na nossa terra, em termos de bons e de maus. Nós estamos sempre do lado dos bons, do outro lado estão os maus, e portanto isto é tão simples. Ora, a realidade é muito mais complexa do que isto. E é preciso encontrar formas que sejam formas inovadoras, mas que retenham o melhor da nossa tradição. E eu acho que estas associações mutualistas e estas mutualidades representam muito deste espírito inovador que é preciso ter em conta para estarmos capazes de fazer face aos desafios do futuro. Eu ainda hoje de manhã fui, por razões que têm a ver com uma consulta, e nem disse ao Francisco Jorge, estou a contá-lo aqui em público, fui a um hospital público. Fui operado há relativamente pouco tempo a um joelho num hospital público e precisava para efeitos de um sistema de apoio respiratório noturno, precisava de um papel, e eu acho que uma das grandes batalhas que tem que ser travada nos tempos mais próximos, e eu tenho confiança no Francisco Jorge e na equipa que ele dirige, é contra aquilo que ainda resta da burocracia em todos estes sistemas. E é preciso introduzir um simplex. Foi o António Costa que me dizem que também nasceu aqui em São Cristóvão, não sei se nasceu se não, mas disse-me há pouco o Presidente da Junta, Miguel Coelho, que ele terá nascido aqui, que foi autarca de Lisboa, que introduziu o simplex em algumas outras coisas, e era preciso também, no plano da saúde, introduzir o simplex, porque hoje verifiquei que no meu centro de saúde, que aliás tinha mudado, não me podiam passar, porque não conseguiam ter acesso ao sistema informático,
sem que eu fosse ao hospital onde me tinham receitado. Eu fui ao hospital onde me tinham receitado e o médico não conseguia entrar no sistema porque o sistema estava parado, o que pode acontecer e acontece em todos os sistemas, em todo lado. Mas ele só pode passar por uns dias, porque depois tem que voltar ao centro de saúde e depois de 3 em 3 meses para ter um apoio respiratório preciso durante o ano todo. E, portanto, eu tenho a certeza que esta batalha contra a burocracia vai ser travada pelo Francisco Jorge, com a energia que eu lhe conheço desde o tempo em que éramos ambos estudantes e andávamos por estes sítios, às vezes a fazer pichagens nas paredes, quando elas eram difíceis de fazer à noite, e é no espírito daquilo que é a maternidade dos empregados do comércio de Lisboa, onde tive a honra de nascer, e da sua direção dirigida pelo Cassiano Calvão. Honra seja a esta grande mutualidade e ao exemplo de vitalidade que nos dá ao fim de 143 anos. Portanto, muitos parabéns e muito obrigado por me terem convidado. Solicito agora a presença do Sr. Dr. Francisco Jorge. Bem, muito obrigado. Eu tenho muito gosto em estar aqui. Já dei os parabéns aos principais dirigentes da nossa associação, mas gostava de salientar o exemplo do Dr. Cassiano Calvão, que continua a manter a clínica de São Cristóvão neste nível de qualidade que foi citado. É muito importante, nós todos estamos muito envolvidos na melhoria contínua das nossas unidades, seja do setor público, social, como acontece agora, ou privado. A questão da melhoria contínua, em termos de qualidade, é absolutamente essencial. Bem, tenho que cumprimentar e, sobretudo, agradecer as palavras do meu amigo João Barroso Soares, conheço há mais de 60 anos, portanto, daí esta... Conheço e sou amigo há mais de 60 anos. Também tens mais de 60 anos. Exatamente. Há muitos anos e naturalmente ele exagerou nas palavras que me dizem respeito em termos da minha ação, mas estou sempre envolvido em todas as iniciativas que visam contribuir para a melhoria da saúde dos portugueses. Isso é a minha vida. Sei que estão aqui deputados e que os reconheço, queria cumprimentar todos e naturalmente também Presidente da Junta e também o meu primo, que é o chefe de gabinete, já estamos aqui numa de intimista, não é? Chefe de gabinete do Ministro Mota Soares, mas tenho muito gosto em estar aqui com todos. Eu vou ser breve, estas palavras sempre de entrada fazem parte da nossa cultura, são o nosso hábito, mas são sempre importantes porque não podemos chegar aqui, deixar umas notas e depois ir embora. Portanto, fica aqui em termos de calor, esta nota de apreço por todos os que estão aqui presentes. Já agora também dizer que na Clínica de São Cristóvão também esteve o Diretor-Geral da Saúde a fazer um exame. Está aqui o diretor clínico e, uma vez mais, agradecer. De qualquer maneira, fica aqui também o registro, já que estamos... Exatamente, já que estamos aqui numa intimista, inaugurada aqui pelo Dr. João Soares. Bem, deixando estas questões, gostava de sublinhar aqui 2 ou 3 aspectos que podem servir para nós depois pensarmos em ambientes distintos. Nós estamos confrontados com um problema que poucos poderão estar a par dele e identificar. Ainda há muitos portugueses que morrem antes dos 70 anos. E há um compromisso internacional e nacional de fazer baixar a taxa percentual em relação a todos os óbitos dos portugueses que morrem antes de festejar 70 anos. Portanto, esta coisa de dizer assim, bem, os infartos de miocárdio têm diminuído, mas isso pouco nos diz. Diz mais quando nós dizemos esta ou aquela doença, o infarto, ou o cancro, ou a doença respiratória crónica, termina a nossa vida, mas
depois dos 70 anos. Porque estes anos, até aos 70, contribuem para comparar os países em termos de desenvolvimento de saúde, que nós chamamos anos de vida potencialmente perdidos. Isto é, quem morre aos 68 anos, o país perde 2 anos de vida perdidos. O país fica com esta carga de 2 anos de potencialmente de vida perdidos. Quem morre aos 72, o país ganha 2 anos. E hoje, nós, a nível internacional, comparamos os países, saber quais são os anos de vida perdidos, motivados em geral, ou motivados por esta ou aquela doença, chamada mortalidade específica. Temos resultados excelentes em todos os indicadores no que respeita aos grandes programas, mas, em termos genéricos, temos ainda muitos portugueses que morrem antes de tempo, antes dos 70 anos. E este é o nosso problema. Poucos saberão isso. Todos os anos, cerca de 23 mil de nós morrem antes de atingir os 70 anos, sobretudo devido às doenças cardio- e cerebrovasculares, ao cancro e às doenças respiratórias crónicas, sobretudo devido ao tabaco. Nós temos que reduzir esta taxa. Temos o compromisso de a levar até abaixo dos 20%, que é como, por exemplo, os níveis existem, neste caso, que estou a falar do indicador da mortalidade prematura, por exemplo, na Inglaterra, inferior a 20%. E temos que fazer todos, por isso, de uma forma coordenada em todos os setores, social, público e privado. É por isso que, mesmo em termos dos valores e das iniciativas mutualistas, todos nós, temos que dar contributos naquilo que está ao nosso alcance para os portugueses melhorarem este nosso indicador que nos ainda envergonha em termos internacionais. Comemos todos muito sal, de manhã muitos ainda com o leite ou com o galão põem 2 pacotes de açúcar, que são servidos como tal, muitos ainda fumam, mas isto tem que acabar, tem mesmo que acabar. Temos que reduzir o sal, muito, na alimentação, substituí-lo por ervas aromáticas. Por exemplo, aqui na clínica, um cantinho onde um mostruário de ervas aromáticas, podemos pensar nisso. O cebolinho, os coentros, a salsa, em lugar do sal. Não é acabar com o sal. Nós não queremos acabar com o sal. Nós queremos substituir o sal na alimentação. Porque nós temos este problema. Outro dos atores do filme acaba de chegar, está ali um lugar. Fernando, está aqui. Perdeste aqui a cena do filme. Perdeste o filme. Bem, estava eu a dizer, para terminar, que não queremos acabar com o sal, mas queremos substituir o sal. Nós não vamos conseguir melhorar estes níveis que vos falei, dos 23% que morrem antes de tempo, sem reduzir o sal. Não vamos conseguir melhorar os níveis muito altos. Provavelmente somos o país com maior taxa de incidência de diabetes. Todos os anos temos 60 mil novos diabéticos, sendo a diabetes uma doença eminentemente hereditária. Devemos atuar, sobretudo naqueles que têm esta carga hereditária, naqueles que têm um avô, uma avó, tio, tia, mãe ou pai, com diabetes tipo 2, é nesses que temos que evitar o aparecimento da diabetes. Poupar a insulina do pâncreas através do aumento do exercício físico e da redução da alimentação de açúcar. Temos que atuar no sal, temos que atuar no açúcar, na promoção do exercício físico. E temos, como imaginam, que continuar a lutar contra o tabagismo, que é um problema dramático. Nós hoje, cada ano que passa, sabemos mais sobre o tabagismo e a exposição ao fumo do tabaco. Ultimamente tem-se apontado o tabagismo doméstico, passivo, para explicar a taxa alta de asma em crianças, que é de 12%. E vamos ter que trabalhar mais esta área. Vem uma reforma, estão aqui os deputados, se acaba aos deputados de trabalhar
a lei, porque é uma proposta de lei, mas temos todos que perceber que o tabagismo está na origem do nosso problema, dos tais 23% que não atingem 70 anos de idade. Eu não me queria alongar, e não vou alongar-me, mas, mais uma vez, dizer que os trabalhos e as metas que estão fixadas só podem ser atingidas com os contributos e o envolvimento de todos os setores, incluindo, naturalmente, a nossa Clínica de São Cristóvão. Muito obrigado. Solicito agora a palavra ao Sr. Dr. Carlos Beato. Faça favor. Muito boa tarde a todas e a todos. Senhor Presidente da ASMECL, restantes membros dos órgãos sociais, ilustres deputados do nosso país, da Assembleia da República, João Soares, Samuel Canavarro, António Rodrigues, Sr. Diretor-Geral da Saúde, Sr. Chefe de Gabinete e a Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Ministro e do Sr. Estado de Estado, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, Dr. Miguel Coelho, colegas do Montepio, dirigentes das mutualidades portuguesas, ilustres convidados, senhoras e senhores. Permita-me que comece por manifestar o imenso gosto com que participo nesta celebração dos 143 anos da Clínica de São Cristóvão, Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do Comércio de Lisboa. Instituição centenária que desenvolve a sua atividade numa das zonas mais históricas e mais bonitas da nossa cidade de Lisboa, ocupando um imóvel de reconhecido valor e de grande interesse patrimonial e que promove uma intensa atividade envolvendo diariamente centenas de pessoas, sendo de salientar a qualidade e a inovação do seu desempenho como prestador privado de serviços de saúde e como entidade prestadora de cuidados continuados. Nesta celebração, permitam-me também que sublinhe o exemplo de vitalidade, aqui já hoje sublinhado pelo Dr. João Soares, meu querido amigo, a sua capacidade de antecipar as necessidades dos associados, sempre com uma visão de futuro, tendo presente objetivos mutualistas e preocupações de sustentabilidade de uma instituição que possui hoje já mais de 20 mil associados. Nestes momentos é hábito agradecermos o amável convite, felicitar o aniversariante, neste caso e desejar-lhe longa vida e os melhores êxitos. Naturalmente que não poderia deixar também de eu próprio me associar a essa tradição. No entanto, gostaria de aproveitar esta oportunidade, se me permitem, para me reter um pouco sobre o passado recente do setor mutualista e o seu momento presente e as perspectivas de futuro e o papel atuante e solidário que a ASMECL teve e tem para com outras instituições do setor e, especialmente, quero dizer, hoje aqui e agora, especialmente, dizia eu, para com a Associação Mutualista Montepio Geral. Sei do que falo, por via das funções que desempenho há cerca de 3 anos, em que acompanho muito de perto o movimento mutualista português. E por isso mesmo
Dr. Cassiano Calvão, não pude deixar de constatar um facto que gostava muito que me autorizassem a partilhar aqui convosco. O movimento mutualista tem andado um pouco disperso e carente até de reforçar a solidariedade e os laços interinstitucionais. É verdade que cá, como lá fora, o movimento mutualista nem sempre tem tido o devido reconhecimento dos diversos agentes. Mas também não é menos verdade que, por vezes, há agentes mais apostados, nomeadamente agentes sociais, mais apostados nos seus projetos pessoais e familiares do que em servir os verdadeiros interesses das instituições que representam. E é assim que é de realçar que instituições mutualistas de referência no nosso contexto nacional, como é o caso da ASMECL, e o Montepio, já agora, se me permitem, que puxe aqui um bocadinho essa brasa, mas não só, diga-se em abono da verdade, também outras instituições do setor, algumas das mais importantes aqui presentes e a que também saúdo, tenham cerrado fileiras e dado origem a novos projetos, novos trabalhos, novas ambições, novos desafios, no sentido de ajudar a reforçar e a credibilizar o movimento mutualista. E por isso mesmo quero aqui referir e aplaudir a intervenção e o papel da Clínica São Cristóvão ASMECL, que tem sido um parceiro sempre muito presente nesta nossa nova caminhada. Podem bater palmas. É ele. Não. É verdade. É verdade. Bem-aja. Pela minha parte, e também em nome do Montepio Geral, quero agradecer à ASMECL e aos seus dirigentes a dedicação e o contributo que têm manifestado e reafirmar a nossa disponibilidade para, naquilo que tiver ao nosso alcance, não só reforçar e aprofundar o quadro das relações que todos os dias se tecem na rede MUT, cujo presidente Carlos Chogueiral também aqui saúde com grande coração, mas também, senhor Presidente Cassiano, mas também no quadro das relações diretas entre as nossas duas instituições. Hoje, e cada vez mais, temos que querer e temos que saber trabalhar em conjunto. Temos de ser cada vez mais exigentes e temos que ser cada vez mais rigorosos. Temos que ser cada vez mais solidários. E temos que ser, enfim, cada vez mais verdadeiramente mutualistas. Muito obrigado pela vossa atenção. Parabéns à ASMECL e vivam os valores solidários e os valores ideais mutualistas. Bem-ajam a todos. Solicito agora a presença do Sr. Professor José Manuel Canavarro. Ora, muito boa tarde a todas e a todos. Eu vou dispensar-me de fazer a saudação protocolar inicial porque não consigo acompanhar o Dr. Carlos Beato. E, portanto, ele já os saudou todos e todas de tal maneira que eu não vou sequer comparar-me. Portanto, vou-me dispensar disso. O Dr. Carlos Beato permite-me que eu, na sua pessoa, saúde todos, porque saudar como senhor não há possibilidade de fazer melhor. E, portanto, nem sequer vou tentar imitar, porque a imitação sairia seguramente muito fraca. De qualquer maneira, gostaria de cumprimentar, só de uma forma muito viva, todos os associados da Associação de Socorros Mútuos de Empregados de Comércio de Lisboa e os colaboradores desta clínica. Tenho muita honra em estar aqui convosco e tenho, depois do que eu vi, até muita pena de não ter nascido cá,
Porque se há alguma relação entre ter nascido cá e aparentar menos idade do que aquela que se tem, eu tenho imensa pena, porque o Dr. João Soares não aparenta ter a idade que tem. E por isso, se isso tiver alguma coisa a ver com o facto de ter nascido cá, a minha pena redobrou. Quer dizer, porque seguramente eu pareceria menos idade do que aquilo que tenho. E, portanto, olha, tenho muita pena, mas na altura a minha mãe resolveu e o meu pai resolveram que eu nascesse em Aveiro e, portanto, não tive essa sorte. E, portanto, olha, tenho que lhes dizer qualquer coisa relativamente ao assunto, mas já não posso fazer nada, já não posso voltar atrás. Mas posso fazer uma coisa importante, que é seguir os conselhos que o Dr. Francisco Jorge nos transmitiu a todos. E que seguramente esta instituição cumpre, porque se ela está com tal vitalidade, com 143 anos, enfim, é um exemplo de envelhecimento ativo, e seguramente que não come como sal, nem ingere muito açúcar, faz algum exercício físico, e está musculada e tonificada porque 143 anos e esta forma e esta performance, na pessoa do Dr. Cassiano Calvão, os meus elogios, porque só pode seguir uma alimentação saudável, muito exercício físico e tudo aquilo que o Dr. Francisco Jorge recomendou. E, portanto, seguramente que os senhores fazem isso e, portanto, eu vou tentar fazer qualquer coisa parecido para ver se dure mais algum e, se, enfim, farei parte daqueles que o país fica a ganhar quando nós estamos cá mais algum tempo do que os 70 anos de vida. E, portanto, de qualquer modo, aquilo que o Dr. Francisco Jorge aqui fez foi fazer prevenção de saúde numa sessão como esta e só por isso está mais do que de parabéns, porque eu fiquei extremamente atento e vou tentar, enfim, já tento seguir esses conselhos, mas vou ainda tentar segui-los de uma forma mais vincada para ver se, quando esta instituição fizer 200 anos, os senhores me convidam. E, portanto, se eu conseguir isso, e se conseguirmos todos, é sinal de que todos ouvimos bem as suas palavras e agradeço-lhe por isso. E agradeço também, como cidadão, todo o trabalho que tem feito à frente da Direção-Geral de Saúde, porque é um tributo de todos nós para com o senhor, porque o senhor não segue partidos, segue aquilo que pensa e aquilo que é melhor para com os cidadãos e, portanto, é merecedor do nosso tributo e do nosso agradecimento. Porém, isso não significa que aqueles que seguem partidos também não sejam e não mereçam tributos e elogios, mas fica mal àquele que é de um partido fazê-lo e, portanto, eu sobre isso não digo nem disse rigorosamente nada. Queria também, enfim, um pouco mais, enfim, não é que eu não tenha sido sério até agora, procurei utilizar alguma informalidade para vos transmitir estas ideias, mas queria só deixar-vos com mais duas ideias. A primeira é que este elo afetivo do nascimento, que foi aqui muito bem relembrado pelo Dr. Cassiano Calvão e pela Associação, o facto de Dr. João Soares aqui ter nascido, de ouvirmos a senhora sua mãe a referir-se a isso, demonstra o elo afetivo que pode existir entre as pessoas e as instituições. E isso é extraordinariamente importante, porque diz-se, enfim, é uma frase feita de que as instituições são as pessoas, mas verdadeiramente são. E realmente, sem as pessoas não há instituições. Sabemos isso desde o início dos tempos. E desde o início dos tempos também sabemos que as pessoas se juntam em coletivos mais ou menos formais para se proteger, para se socorrer. E, portanto, isso, e depois para crescer, para melhorar. E sem coletivos nós não melhoramos grande coisa. Porque sozinhos, designadamente na espécie humana, se ficarmos sozinhos após o nascimento, vamos ter complicações sérias. Porque sabemos que o nosso desenvolvimento é sempre dependente dos outros. E essa dependência dos outros é um aspecto interessante, quer do ponto de vista afetivo, quer transpondo agora para aquilo que é o movimento mutualista e que é a economia social no seu todo. Isto é, a criação de elos, de vínculos, de ligações, de uma dependência mútua, mas uma dependência mútua que neste caso é boa, porque faz crescer, porque faz melhorar. Isso é extraordinariamente relevante. E esta questão simbólica de estarmos perante uma pessoa ilustre como o Dr. João Soares, um ilustre autarca, uma pessoa que, enfim, comunga com o Dr. Carlos Beato o facto de terem sido autarcas e nota-se na proximidade que têm para com as pessoas. Eu fui um modesto autarca de uma terra muito pequenina e só fui presidente da Assembleia Municipal, enfim, que não é uma coisa tão envolvente como ser presidente da Câmara, muito longe disso, é um bocadinho tipo corta-fitas e, digamos assim, dinamizar e conduzir reuniões. E, portanto, não tem este aspecto de ligação às pessoas que estes dois senhores que intervieram também demonstraram ter. E isso é muito relevante, porque a ligação às pessoas é fundamental. E as instituições celebrarem os seus aniversários. E como vimos no filme, é um filme em que aparecem muitas pessoas, muitas caras, a maior parte das caras sorridentes. Isso é extraordinariamente importante. E isso é elucidativo daquilo que nós queremos para a nossa sociedade e daquilo que nós queremos para o nosso país. Que as pessoas estejam bem, o melhor possível. Que as pessoas se sintam bem nas instituições para as quais trabalham. E isso pareceu-nos ser claro. E uma instituição que tem 143 anos, enfim, apesar de ter cuidado com o que come, de fazer exercício físico, todas essas coisas, uma instituição que tem 143 anos e mostra esta vitalidade, é porque as coisas têm corrido bem.
E agora, imitando o Dr. Carlos Beato, se quiserem bater palmas, é a instituição, não é a mim. Uma última nota, e esta ligeiramente política, mas não partidária. É uma última nota. O país está, depende da avaliação que cada um fizer, mas evidentemente que ainda está a passar por dificuldades. E todos nós, no nosso dia a dia, sentimos isso. Alguns de nós acharão que estamos melhor do que poderíamos estar, outros acharão o contrário, e a democracia faz assim. E também aquilo que é a avaliação das pessoas também é completamente livre. E neste país, felizmente, é livre já há algumas décadas, e graças, mais uma vez invoco o Dr. Carlos Beato, porque o senhor tinha 9 anos, eu só fiquei com um dia de férias, porque não houve aulas nesse dia, e o senhor incomodou-se muito mais do que eu, para que eu agora possa estar aqui a dizer essas coisas. E, portanto, agradeço-lhe também por isso, não é? Eu fiquei sem um dia de aulas, agora posso dizer aquilo que quero. E o senhor teve seguramente mais incómodos, que eu sei bem que teve, e a sua família também, porque receou por si, para que na madrugada de 24 de abril de 1974 e depois no dia 25 de abril o senhor tenha ajudado a fazer aquilo que este país bem precisava e bem tem beneficiado disso, porque a democracia tem sido o período mais áureo da nossa vida. E, portanto, eu apenas fiquei sem aulas, de qualquer modo, também lhe agradeço por isso, porque nunca é mau, não digam que eu disse isto, mas de vez em quando ter um feriado sabe sempre bem, e, portanto, é qualquer coisa que também nunca comendo sal, mas de vez em quando um petisquinho, o Dr. Francisco Jorge também não achará mal. E, portanto, se for muito de vez em quando, também não faz mal. E, portanto, queria-vos dizer que numa altura de crise, e sobretudo numa altura de crise de contas públicas, que é também, que não deixa de ser uma crise do Estado, eu acho que se fez bem, mas é a minha opinião, que se fez bem nos últimos anos em reforçar um laço, estreitar um nó com as instituições da economia social. Eu acho que se fez muito bem ter ido por esse caminho. É a minha opinião, só me vincula a mim, mas eu acho que se fez muito bem. Acho que o redescobrir instituições cidadãs, instituições que emanam dos cidadãos, instituições que estão próximas das pessoas, que podem resolver problemas, foi uma boa opção. Ainda agora, nas eleições em Inglaterra, se discutia também este aspecto. E este é um aspecto que se está a discutir um pouco por todo lado, embora, enfim, o movimento mutualista e a economia social divirja de país para país. Mas isto é relevante e, a meu ver, foi muito importante ter-se feito esta opção. Isto, evidentemente, que não desvincula o Estado, nem desobriga o Estado, mas ter mais parceiros, e ter parceiros de um setor social, de um setor que não visa o lucro, mas que visa, também não tenho nada contra quem visa o lucro, fique isso claro, mas o setor que não visa o lucro, mas visa o benefício daqueles que são os seus associados, é relevante, foi relevante, e tem sido importante. E eu espero que, independentemente de quem nos governar daqui para a frente, que esse seja um laço que não se quebre e que esse seja um nó que se possa reforçar mais. Porque eu creio que o país melhorará, se assim for. E com estas palavras me despeço. Muito obrigado a todos. Muito obrigada por estas brilhantes intervenções a todos. Vamos proceder à entrega de um diploma de mérito ao Sr. Engenheiro Mário Ferreira, gestor da empresa 1M Arquitetura e Engenharia Limitada, que elaborou e implementou nas nossas instalações o projeto de segurança contra riscos de incêndio e as medidas de autoproteção da clínica aprovadas pela ANPC. Para fazer esta entrega, chamo o Sr. Engenheiro João Miranda, vogal do Conselho de Administração. Continuando o nosso programa, vamos proceder à entrega de prémios de mérito pelos anos de serviço prestados à instituição. Solicito a presença do Dr. Joaquim Teixeira Rocha, Vice-Presidente do Conselho de Administração, para a entrega à Dra. Mafalda Branquinho, médica coordenadora do Serviço de Medicina Dentária, pela sua dedicação ao longo destes últimos 20 anos.
Solicita a presença do Dr. Alexandre Barata, vogal do Conselho de Administração, para a entrega à colega Maria do Céu Antunes Simão Almeida por 30 anos de serviço. Parabéns. Muito obrigada. Solicita a presença do Sr. Fernando Soares, vogal do Conselho de Administração, para a entrega ao colega José Martins de Carvalho por 30 anos de serviço. Em nome do Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. Cassiano Calvão, dou por encerrada esta cerimónia e convido que fiquem para um coquetel. Obrigada. Não é mal.